Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Depois de ter tomado posse da terra prometida, Josué reúne-se com os anciãos em Siquém e quer renovar o pacto que havia sido feito com Moisés no deserto. A qual Deus quereis servir? Quereis servir aos deuses dos nossos antepassados lá na Mesopotâmia? Quereis servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo responde em coro: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a deuses estranhos. Foi Ele, o Senhor, que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou em todos os caminhos. Portanto, nós também serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E isso temos que falar sempre. A quem você quer servir? Ao demônio? Ao mundo? À carne? Ou você quer servir a Cristo, a quem prometeu servir no dia do seu batismo? Aí você tem que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não haverá lugar para pornografia, para imoralidades, para indecências, para maledicências, nada. Aqui será um lugar de oração, uma igreja doméstica. O Senhor aqui poderá sentar-se e sentir-se bem, como se sentia bem em Betânia, junto com Marta, Maria e Lázaro, como se sentiu bem no lar de Nazaré com Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Isto vale para todo mundo, mas em especial para as mães e, sobretudo, para os pais de família. Porque, como diz a Bíblia na carta aos Efésios, o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Ora, Cristo e a igreja se amam, mas quem tem maior amor? Qual é o maior amor? O de Cristo pela igreja ou da igreja por Cristo? A resposta é óbvia. É o amor de Cristo pela igreja que é maior. Porque Ele é Deus, a igreja não é Deus. Porque Ele se sacrificou por ela até a morte, e morte de cruz. E purificou-a com o banho da água unida à palavra. Refere-se aqui ao batismo, a fim de apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Se é verdade que marido e mulher têm que se amar, também é verdade que o maior dever de amar é do marido. Se é verdade que os dois têm responsabilidade pelos filhos, também é verdade que o maior dever de santidade é o do marido. Se é verdade que os dois pecam quando deixam uma criança ficar diante de uma tela de televisão assistindo a novelas ou diante de um celular navegando livremente entre pornografias, também é verdade que a culpa maior recai sobre o pai. Aqui São Paulo, comparando o amor conjugal ao de Cristo pela igreja, diz que este mistério é grande. E de fato é. Os dois são uma só carne. E São Paulo interpreta este mistério em relação ao amor de Cristo e da sua igreja. O Evangelho hoje fala sobre o finalzinho do discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum sobre o pão da vida. Quando Jesus ultrapassa todos os limites, dizendo: desci do céu, o pão que eu darei é a minha carne, e depois minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente bebida. E ainda, se não comerdes a minha carne, não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós, o que é mais do que o convite, já é uma ameaça. Os discípulos, muitos dos discípulos, dizem: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? E Jesus pergunta: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, ou seja, no céu, o Espírito da vida, a carne, para nada serve. Vós sois carnais, vós não pensais segundo o Espírito, e por isso não tendes fé. E não crendo, não podeis vos aproximar de mim.
A palavra que eu vos digo, são espírito e vida. Por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim sem que lhe seja concedido por meu Pai. A fé é dada pelo Pai como uma graça. A partir daquele momento, muitos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E Jesus não retrocede. Alguns permaneceram com ele. A estes remanescentes, tão pequeninos, tão pouco numerosos, ele pergunta, vós também quereis ir embora? A pergunta é fundamental. Aceitais o que eu falei? Que eu vim do céu? Que eu sou o pão da vida? Que quem comer deste pão viverá eternamente? Que este pão é a minha carne, dada para a vida do mundo? Que quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele? Que assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, aquele que me come viverá por mim? Aceitais que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida? Se não aceitais, vão embora, porque isto é o centro do mistério da salvação, a Eucaristia. A Eucaristia não é apenas um sinal sensível e eficaz da graça, ou seja, um sacramento, mas ela é também um sacrifício pelo qual Cristo se oferece ao Pai por nós de maneira incruenta, sob as aparências amenas de uma refeição, do pão e do vinho. O pão que nós vemos consagrado sobre o altar torna-se a substância do corpo de Cristo. Aquele mesmo corpo que um dia foi imolado por nós na cruz. E o vinho que nós vemos o padre erguer sobre o altar na hora da consagração, dentro do cálice, torna-se o mesmo sangue que foi derramado na cruz por nós. Jesus não volta atrás, mas ele apenas pergunta, quereis ir embora? E Pedro, sem entender, mas crendo, porque ele se deixou atrair pelo Pai, pergunta, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Resposta sábia, eu não entendo como comer o teu corpo e beber o teu sangue sem me tornar um canibal, sem mastigar nervos e triturar ossos. Parece um absurdo, eu não entendo, mas eu creio. Depois Jesus dirá a maneira com que nós comeremos e beberemos do seu corpo e do seu sangue. Se é uma maneira em que ele estará oculto debaixo das espécies do pão e do vinho, todo em toda a espécie do pão e todo em cada parte ou fragmento do pão consagrado. Todo em todo o vinho e todo em cada gotícula de vinho consagrado. Esta presença de Jesus é milagrosa, misteriosa e maravilhosa. É superior à razão, mas não é irracional. É uma maravilha do amor de Deus por nós, mas não devemos virar as costas porque não entendemos. Será que a linguagem dele é que é dura ou o nosso coração é que é duro? Mas se nós cremos, digamos, Senhor, eu não entendo, mas eu creio. E porque creio, eu me ajoelho, eu adoro diante da tua presença eucarística e eu só me aproximarei de ti com fé e em estado de graça, porque eu não quero comer nem beber a minha própria condenação. A Eucaristia é para nós um sinal de contradição. Ela pode nos dar a vida eterna, ela pode nos dar a garantia da ressurreição no último dia, mas ela pode também acrescentar aos pecados que eu já tenho, mais um, o pecado de sacrilégio, se eu comungar sacrilegamente. Mas não há meio termo. Ou eu creio na presença de Jesus como vítima oferecida ao Pai e como alimento oferecido a nós, ou então eu tenho que desistir de ser católico. Deus é misericordioso. Ele nos perdoa infinitas vezes, mas Ele quer que toda vez que nós voltemos a Ele arrependidos, queiramos sinceramente não pecar. Ele não aceita meias conversões, Ele não aceita um arrependimento do tipo, mais ou menos, vou tentar. Meu arrependimento deve ser, eu não quero pecar. Não respondo pela minha fraqueza, porque eu sei que sou fraco, mas no momento eu detesto o que eu fiz. Isso é suficiente para sermos perdoados. Porém, o nosso desejo de servir a Deus, a nossa detestação do pecado e das ocasiões próximas de pecado, tem que ser totais. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. O que vai além disso procede do maligno. Que Maria Santíssima, que nos trouxe o pão da vida, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.